Oi, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e nós estamos na jornada da nossa leitura do livro de Ezequiel. Hoje é o dia do capítulo 17 e do capítulo 18. E o capítulo 17, no versículo 24, diz assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta, faço crescer bem alto a árvore baixa, eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu, o Senhor, farei. É impressionante como nós vemos aqui o poder e a autoridade de Deus em apenas um versículo. Sim, porque se você prestou atenção, ele está revelando aqui que ele faz tudo em todas as coisas. Não importa se está vivo, se está morto, se é grande, se é pequeno, o Senhor faz coisas maravilhosas acontecer. Coisas que nós, como seres humanos, obviamente somos completamente limitados, mas para Deus tudo é possível. É por isso que a palavra traz dessa maneira. Só que quando nós enxergamos então esse poder de Deus, como Deus é ou deveria ser na nossa vida, é impressionante como nós desobedecemos a Deus tantas vezes e não percebemos que nós estamos diante de uma autoridade suprema, simples assim, do universo. Será que se a gente se conscientizasse um pouquinho mais, nós iríamos realmente agir da forma que nós agimos no nosso dia a dia? Eu tenho certeza que não. O problema é que a maior parte, talvez, do nosso dia, a gente esteja no automático. A gente liga um botão quando acorda e parece que nós não paramos para meditar ao longo do dia se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos planejando, se naquilo que nós já estamos envolvidos, se tudo isso realmente está debaixo da vontade, da direção, do conduzir, obviamente, do propósito de Deus para a nossa vida. Você já se questionou dessa maneira? Se não, esse é um bom momento, porque Deus sempre revela a sua vontade. Nós precisamos somente, claro, estar atentos para ouvir isso. Então o que me pega às vezes é pensar assim que nós, ao invés de termos reverência com Deus, nós somos extremamente irreverentes. Essa palavra irreverente, em geral, é utilizada para demonstrar que é uma pessoa irreverente, uma pessoa alegre, uma pessoa de fácil relacionamento. Só que no contexto bíblico é algo muito ruim, porque irreverente é não ter reverência, é não ter respeito. E muitas vezes a nossa forma de agir é totalmente irreverente, só que para com Deus. E daí eu pergunto para você, imagina aquela situação assim, você está na frente de alguém muito importante, que aos olhos humanos é muito importante. Você seria realmente irreverente? Não, você teria um código de conduta, sem dúvida nenhuma. A começar às vezes pela forma de vestir, talvez, claro, daí de falar. Enfim, as suas atitudes seriam completamente diferentes. Isso na frente de uma pessoa. Agora se imagine se você estivesse na frente de Deus, propriamente dito Deus. Você ia se vestir, falar e agir como você faz hoje, da maneira que do teu dia a dia? Claro que você vai me responder que não. Só que esse que é o ponto. Nós estamos diante de Deus a todo santo segundo. Será então que nós não devemos fazer algumas adaptações na nossa vida? Claro que isso aqui é para você pensar. Então veja só, o grande ponto aqui é que a gente sempre leva em conta, claro, o pecado na nossa vida. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque nós estamos mostrando então como Deus é soberano através desse versículo e mais do que isso, como que nós nos comportamos. O problema é que muitas vezes, da forma que a gente está se comportando, é justamente a gente está alimentando um pecado na nossa vida. Pecado nada mais é do que errar o alvo, por definição bíblica seria isto. Então, o que nós estamos fazendo que de repente já virou um costume na nossa vida e muitas vezes a gente fala assim, já faz parte de mim, eu não consigo me controlar, eu não consigo evitar de fazer. Só que aquela coisa, se aquilo não é bom nem para você, agora eu vou além, nem para os outros, e daí você pode dizer assim, mas o que os outros têm a ver com isso? Tudo, porque se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, como Jesus falou, resumindo os mandamentos em dois, o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o que você e eu fazemos, que realmente vai contra a nossa vida e contra dos outros, importa sim, porque ser cristão é justamente negar a si mesmo. Olha só, Jesus falou, quando perguntaram, Jesus, o que eu preciso fazer então para ser salvo? Faz o seguinte, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, negar a si mesmo faz parte do processo de transformação de uma pessoa em realmente alguém salvo em Cristo. Isso é palavra de Deus. Então, o grande ponto aqui é entender o seguinte, será que a gente pode interromper então esse ciclo de erro na nossa vida? E da mesma maneira que a palavra de Deus nos mostra então o que é o erro, ela também nos mostra como interromper. E daí agora o capítulo 18 de Ezequiel, versículo 14, diz assim, mas suponhamos
que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o pai dele comete, mas embora veja, não os comete. Olha que ponto a gente vai chegar aqui. Você tem os exemplos aqui, então, tá mostrando então de um pai com um filho. Isso, ok. Agora pensa você, o teu exemplo para você mesmo. Eu nem vou entrar no contexto, então, se você tem filhos, você sendo exemplo para os seus filhos. Mas você para você mesmo, todo dia se olhando no espelho. Você quando se olha, qual é a avaliação que você faz de você mesmo? Quando você faz essa avaliação, quando eu faço essa avaliação, é óbvio que a gente se enxerga friamente e percebe, não, eu tenho muitas coisas para mudar. Então, o exemplo que eu tenho, o exemplo que você tem, sendo nós adultos agora, é de nós mesmos. Não adianta eu ficar me comparando com o que meu pai fez, ou o que me ensinou, ou alguém da minha família, ou amigos, e jogando a culpa para eles. Porque no final da história, sempre estaremos eu e você sozinhos diante do Senhor. Sempre é assim. Por conta dessa realidade, é importante a gente entender o seguinte, ok, então se o meu exemplo é esse, quer dizer que eu posso mudar? Claro que a gente pode mudar no momento que a gente decide mudar. Porque olha só, em geral a gente pensa assim, mas o meio determina o futuro. Sabe aquele negócio assim, me diga com quem anda que eu vou dizer quem você vai ser. Então pensa o seguinte, eu vou dizer pra você, o meio onde a gente tá, ele não determina o nosso futuro. Mas ele pode influenciar as nossas escolhas. E daí sim, então vai refletir lá na frente. Então você entende? Eu tô no meio, não consigo sair ainda, Edu, o que eu faço? Veja só, as suas escolhas vão definir isso. Então, nesse meio, que é a sua vida, o seu relacionamento com você mesmo e com os outros, você tem que fazer uma escolha de mudança. Por isso que daí, então você veja, aqui fazendo essa comparação do pai com o filho, mas é de você com você mesmo, quais então os teus comportamentos que você está cometendo hoje, que você está vendo hoje e que você pode mudar então, como exemplo para você, para fazer algo diferente. Ezequiel, daí seguindo então, capítulo 18, versículo 19, diz assim, contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Tá vendo que mesmo tendo um mau exemplo, se a gente pegar então do passado, mas mesmo tendo os nossos hoje exemplos ruins que a gente está realizando, a gente também consegue mudar. Porque a gente pode olhar, fazer uma autoanálise e dizer o seguinte, espera um pouquinho, o que era até hoje, talvez até esse momento que você está vendo esse vídeo, eu decido mudar daqui para frente. Isso vai alterar meu futuro? A palavra está dizendo, com certeza, sim, com certeza, desde que guardando então os mandamentos, os decretos, ou seja, seguindo a palavra do Senhor. Por isso que daí, capítulo 18, versículo 21, é uma sequência. Vai dizer assim, mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e melhor, não morrerá. Olha que bênção, olha que promessa. Deus está dando a solução para a minha vida e para a sua. Nós somos os ímpios da história, nós somos os pecadores. Agora, se a gente decide então se desviar, ou seja, se mudar o nosso caminho, deixar o pecado, porque a gente pode se desviar do que é certo e ir para o caminho errado, mas a gente também pode estar no caminho errado e se desviar para o caminho certo. É o que esse versículo 21 está dizendo. E olha que lindo aqui o versículo 22 e 23 agora desse capítulo 18. Não se terá lembrança nenhuma das ofensas que ele cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, então ele viverá. E daí ele faz uma pergunta no versículo 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus maus caminhos e viver? Olhe só essas duas perguntas. A resposta é, Deus não se agrada com a morte do ímpio e também ele se agrada muito justamente de ver o ímpio se desviar dos seus maus caminhos para que possa então encontrar a salvação em Cristo Jesus. Parece tão complexo muitas vezes a nossa relação da vida, pensando, mas eu só estou preso ao pecado, eu não consigo sair. Mas aí que tá. A ideia não é você olhar o fim de todo um processo da nossa vida, porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é justamente uma maratona. Então é pensar o seguinte, que eu preciso focar no progresso do dia a dia. E talvez o progresso de hoje seja você decidir, eu quero mudar a partir de agora. No quê? Na área que você está vendo que não está muito ajustada com a palavra de Deus. E agora vem comigo então, capítulo 18, versículo 31 e 32 diz assim, livre-se de todos os males que vocês cometeram. Livre-se, deixe,
Rejeite. É aquela mala que você está carregando que eu pergunto para você, o que tem aí dentro? Tijolo. Então por que você está carregando? Não sei. Então solte a mala e vá embora. Deixa para trás, porque o Senhor acabou de falar, não me lembro mais. E daí ele segue aqui nesse versículo 31. E busquem então um coração novo e um espírito novo. Por que vocês deveriam morrer? Olha a pergunta que Deus faz. Tá vendo? Agora, a morte aqui pode ser uma morte física também, claro, mas esse contexto mostra que é uma morte espiritual. Porque daí, versículo 32, o Senhor repete, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. E ele finaliza, arrependam-se e vivam. E olha só porque então é no sentido figurado a morte aqui, ou seja, é no sentido espiritual, não é o sentido figurado da morte física, porque Deus fala, não me agrada a morte de ninguém, mas as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem, não é? Então é natural. Mas aqui então é um sentido espiritual, Deus não se agrada da morte espiritual de ninguém. Então a palavra do soberano é, para encerrar esse versículo 32 do capítulo 18, arrependam-se e vivam. Claro que a gente está falando então aqui de vida eterna. E a vida eterna com o Senhor é definida deste lado, desse breve período que a gente chama de vida, porque a vida não acaba quando a gente morre. Na verdade é um conceito errado. Ali ela começa. Aqui nesta terra que a gente está morrendo todos os dias. Por quê? Porque as nossas células estão indo embora. Não sei se já percebeu, mas cada vez que a gente se olha no espelho, querendo ou não, nós estamos mais velhos. Significa dizer que fisicamente a gente está embarcando um pouquinho cada dia. Mas espiritualmente, aí que está, porque a alma é eterna. A gente foi criado para a vida eterna, mas depende de nós, nesse momento, definirmos onde nós vamos viver. A escolha é sua, durma com esse barulho agora. Eu espero que você não durma, eu espero que você opte, claro, por Jesus na sua vida. Então, entrega o teu coração para Ele e viva! Arrependa-se e viva! É o que é a palavra do Senhor para você nesse dia. Se esse vídeo foi útil para você, claro, compartilha com mais alguém. E leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Deus abençoe!